Se você tem imóveis de locação por temporada, fique neste vídeo que você vai saber todas as métricas para ficar dentro da regularidade fiscal e não ser pego pela Receita Federal. Olá pessoal, eu sou Eduardo, contador da RH Mix Contabilidade, e hoje vocês vão aprender um pouco sobre todas as métricas para poder estar dentro da regularidade com o fisco. Recentemente a Receita Federal publicou que ela vai declarar, ela pediu ao Airbnb, por exemplo, que fornecesse todas as informações de 2020 a 2024 sobre todos os rendimentos de aluguéis das plataformas de locações. O que isso significa? Significa que você, locador, dono de um imóvel, seja um apartamento, qualquer outro tipo, que esteja cadastrado nas plataformas de locação por temporada, estão sujeitos a serem cobrados pela Receita Federal dos últimos 5 anos sobre a tributação do imposto de renda. Algumas coisas muito comuns acontecem quando você aluga um imóvel, por exemplo, sem ser de locação por temporada. Por exemplo, quando você tem uma casa, normalmente, que seja por intermédio de uma imobiliária, por exemplo, a imobiliária própria já declara os rendimentos de aluguéis na declaração de MOB. Agora, por exemplo, se você tem uma plataforma digital que não tem uma intermediação de uma empresa por trás, agora vai ter, porque a Receita Federal já solicitou essa obrigatoriedade ao Airbnb, por exemplo. Você pode reparar que o próprio Airbnb sugere que os contribuintes informem esse rendimento de pessoa física para a Receita Federal, porque ela não vai se responsabilizar por cruzamentos de informações. O que ela pode fazer é informar e orientar vocês. Quais são as formas de você poder estar declarando esse rendimento da melhor forma possível? Fazendo o livro caixa. Livro caixa é a declaração de rendimentos de uma pessoa física, onde lá no livro caixa você vai colocar todos os rendimentos que você teve no mês e todas as despesas. Quais são as despesas que podem ser deduzidas do livro caixa para você pagar menos imposto possível? Você pode deduzir o IPTU, o condomínio, as despesas por divulgações nas plataformas, por exemplo, também as despesas com desconto da plataforma do Airbnb, que no caso você paga uma taxa para você poder estar locando. Então essas despesas elas podem ser deduzidas da tributação, ou seja, da base de cálculo, para você pagar o DARF do Carnê-Leão, que é o DARF que recolhe o imposto da melhor forma possível. Despesas que não podem ser deduzidas, despesas de uso e consumo, como por exemplo, água, luz. Infelizmente essas despesas elas não podem ser deduzidas. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona essa dedução. Nós temos aqui, por exemplo, um rendimento de R$5.000, onde sobre esse rendimento você teve o apartamento de R$150 de IPTU, como se fosse uma cota mensal, mais R$600 de condomínio e mais despesas para cobrança ou recebimento, R$300. Lembrando que essas despesas para cobrança e recebimento, tanto é a despesa que desconta a taxa do site, como também as despesas de divulgações. Então, se você tem R$5.000 de rendimento de aluguel e você teve uma despesa de R$1.050, a base de cálculo para o seu DARF do Carnê-Leão é R$3.950. Nesses R$3.950 você estará na faixa de 22,5% do imposto de renda, onde sobre esses R$3.950 você vai pagar um DARF de R$213,26. Então repare que é bem tranquilo, não é nada de exorbitante você declarar os seus rendimentos de locações para que você esteja regular com o fisco. Agora vamos pegar, por exemplo, R$10.000 de rendimento de aluguel e consequentemente, se você tem de repente 10.000 de aluguel, pode ser que seu imóvel ele seja um imóvel maior e tenha despesas maiores. Então aqui nós subimos um pouquinho o valor do IPTU, de R$250, mais condomínio de R$650 e mais despesas para cobrança ou recebimento R$750. Então aquela pessoa que teve um rendimento de locação de R$10.000, ela tem uma despesa de R$1.650. Consequentemente, a base de cálculo do imposto de renda é R$8.350. Para esse caso, dessa pessoa que já teve um rendimento bem maior, ela vai ter um imposto de R$ 1.387,52. Ou seja,
pagou um pouco mais, mas também ela teve um rendimento maior. O legal é que você pode também resgatar esse valor de DARF de carnê-leão, que é somado durante um ano, de janeiro a dezembro. Talvez na restituição do imposto de renda você consegue restituir esse valor que você pagou durante o ano. O importante é você dar o devido tratamento aos seus rendimentos para que você não seja cobrado pela Receita Federal. Porque, por exemplo, se você deixar de fazer esse rendimento, você pode ser cobrado dos últimos 5 anos e isso não estava na sua programação. Então isso pode levar muito dinheiro de você, tá? Quando recebe de imobiliária, a taxa da administração também é abatida? Sim, nesse caso aqui, nós estamos fazendo o cálculo sobre o tratamento exclusivamente da pessoa física. Quando você próprio, o locador do imóvel, você administra essa locação. Mas se caso você está por uma imobiliária, o valor que você paga aí de 10%, por exemplo, que uma imobiliária cobra para poder administrar essa locação para você, é abatido da sua base de cálculo, porque ela vira uma despesa de administração do imóvel. Passar para o nome da empresa é vantagem? Particularmente, inicialmente não. Porque para você transferir o imóvel da sua pessoa física, do seu CNPJ, para um CPF, por exemplo, você teria que pagar taxa de ITBI, que é o Imposto de Transferência do Imóvel. Além disso, na pessoa física, você ainda tem a opção, né, ou a possibilidade de restituir esse valor do DARF que você paga no ajuste anual da declaração. Já no CNPJ, talvez você não tenha essa possibilidade. Então, é mais inteligente você trabalhar com possibilidades mais vantajosas para você e você fazer a tributação do rendimento no CPF. Tá? A não ser que você tenha um patrimônio muito milionário e por questões de hold patrimonial, por exemplo, talvez você transfira os seus bens para o nome do CNPJ, mas aí nós estamos falando de outra esfera, de outro patamar de cliente e de contribuinte, ok? E para você poder fazer a tributação do livro caixa e estar 100% seguro, você precisará de um contador ou uma contabilidade para poder fazer essa conformidade para você ficar 100% regular com o fisco, até porque conforme está publicado aí nas matérias, você já está sob o risco de ser cobrado do ano de 2020 ao ano de 2024. E se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar o seu like e se você tem uma dúvida, coloque seus comentários. E se você precisa de uma contabilidade para poder te ajudar nessa jornada de tributação e ficar 100% seguro com o fisco, contrate a RH Mix Contabilidade, que você pode chamar a gente aqui no link da descrição do vídeo.